Olá, meus alunos de terceiro ano. Bom, vamos dar continuidade ao vídeo anterior, resolvendo as questões, certo? Para não ficar muito grande, aí eu separei em 2 vídeos, tá? Então, vamos lá, né, para a atividade sobre posição relativa entre ponto e circunferência, certo? Bom, a primeira questão diz o seguinte. O ponto P, 3 e B pertence à circunferência de centro no ponto C, 0 e 3 e raio 5. Calcule o valor da coordenada de B. Bom, olha, sempre quando a gente pega uma questão assim de circunferência, o primeiro passo, a gente vai escrever como é que seria a equação reduzida, certo? Que é x, né, menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio, igual a r ao quadrado, certo? Então, então, o primeiro passo é a gente resolver mesmo a equação reduzida. E aí, aqui ele dá, né, o centro e o raio. Aí, a gente substitui lá na equação reduzida, certo? Aí, ele dá o ponto P e diz que pertence. Vamos lembrar aqui, né, o que eu falei no vídeo sobre ponto e circunferência, né, que existem 3 maneiras para a gente analisar. Quando o ponto é externo à circunferência, ou seja, quando ele está fora. Quando ele é interno à circunferência, ou seja, quando ele está dentro, né? E quando ele pertence, ou seja, quando ele está sob a circunferência, né? Sob a borda do nosso círculo, ok? E nesse caso aqui pertence, certo? Então, se pertence, a gente pode substituir isso daqui na equação reduzida, né? A gente vai resolver por meio da igualdade, né? Porque existem as duas desigualdades, né? Para os casos de externo e interno, e a igualdade quando ele pertence, né? Na nossa equação reduzida da circunferência. Então, o primeiro passo mesmo, como eu falei, é substituir o centro e o raio, certo? Para a gente agilizar aqui, né, eu já coloquei a imagem, certo, do que eu resolvi no meu caderno, ok? E aí, como eu falei, a gente substitui o centro e o raio, certo? Então, quem é A é 0 e B é 3, certo? E o raio, como diz na questão, né, é 5. E aí, a gente substitui, ó, vai ficar, no lugar de A eu coloco 0, então x menos A ao quadrado, e no lugar de B eu coloco 3, então y menos 3 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, aqui vai ficar, né, x ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado mais 25. Então, aqui, essa é a equação reduzida, ok? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse ponto na nossa equação reduzida para a gente encontrar quem é B. Porque na questão só quer saber quem é B, certo? Ele diz que esse ponto pertence. Então, se ele pertence, eu posso sim substituir esse ponto na equação reduzida da circunferência. Então, ó, o 3 aqui, ó, é no lugar de x, certo? E B, né, é o lugar de y, que é que nós queremos encontrar. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais y menos, né, y no caso é b, menos 3 ao quadrado igual a 25, certo? Então, 3 ao quadrado é 9, aqui eu posso repetir, igual a 25, né? O 9 está somando, passa para o outro lado, subtraindo 25, então 25 menos 9, 16, certo? E aqui eu não vou desenvolver esse produto notável não, porque é mais fácil a gente aplicar a raiz quadrada em ambos os lados, certo? Quando eu tenho uma potência de um lado, então eu aplico a raiz quadrada em ambos os lados para que eu possa eliminar essa potência, certo? E um detalhe, quando eu adicionar a raiz aqui, eu não posso esquecer que eu vou analisar para o sinal positivo e negativo, certo? Fica mais ou menos raiz quadrada 16. Então, como eu falei, corto a potência com a raiz, certo? Que eu adiciono. E aí fica b menos 3 igual a raiz, né? Igual a mais ou menos raiz 16. 16, a raiz 16 é 4. Então, a gente vai analisar para b menos 3 igual a 4 e b menos 3 igual a menos 4. Então, a gente descobre que b igual a 7 e b igual a menos 1, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Agora, vamos para a segunda questão. Ela é um pouco grande, mas também não é complicada, certo? Dada a circunferência de equação, então, considera essas afirmativas. Aí quer dizer quais são, né, falsas e quais são as verdadeiras. Então, a gente vai ter que analisar caso a caso. Então, vamos analisar o primeiro. Diz o seguinte: o diâmetro da circunferência é igual a 8 unidades de comprimento. Para a gente achar o diâmetro, a gente primeiro tem que encontrar quem? O raio, certo? Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. E aí, para a gente encontrar o raio, né, já que aqui é dado uma equação que é geral, certo? Então, ou a gente faz usando o método de completar quadrados, né, para reduzir ela, que quando a gente reduz, a gente logo consegue enxergar, né, quem é o raio,
tanto o raio como o centro. Ou a gente pode fazer por meio dos coeficientes, né? Só que por meio dos coeficientes vai demorar um pouquinho mais, mas também resolve, né? Porque aí primeiro a gente vai ter que calcular, né, o centro, né, usando aquela formulazinha, para depois calcular o raio também usando a fórmula do raio, né, por meio da análise dos coeficientes. Mas aí eu trouxe aqui para vocês resolvendo pelo método de completar quadrados, certo? Ó, que aí nós temos aqui nossa equação geral, não é isso? Então, eu tenho que juntar x com x, né? Ó, x ao quadrado menos 2x e y com y. Y ao quadrado e 6y. E aí eu vou encontrar esse terceiro termo, certo? Para a gente encontrar ele, como é que a gente faz? A gente faz menos 2 dividido para 2, que é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, ok? Então, fica 1. Então, e aqui do mesmo jeito, 6 dividido para 2 é 3, 3 ao quadrado é 9. E aí, como eu adicionei 1 e 9 de um lado, temos que balancear a equação, certo? Então, temos que adicionar também 1 e 9 do outro lado aqui com o 6, certo? Esse 6 aqui, lembrando, né, que o termo independente sempre fica do outro lado. Bom, e aí aqui nós vamos voltar, né, para o nosso produto notável, certo? Quando a gente desenvolve x menos 1 ao quadrado, é a mesma coisa disso daqui, de x ao quadrado menos 2x mais 1. Do mesmo jeito, é aqui com o y, certo? E aí, quando a gente soma, né, 9 mais 1, 10, com 6, 16. E aí, nós encontramos a equação reduzida. Então, por meio dela, como eu falei, a gente consegue identificar tanto o centro como o raio. Quem é o raio da circunferência? Então, basta a gente fazer o quê? Raiz de 16, certo? Então, raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. E aí, o diâmetro é 2 vezes o raio, então 2 vezes 4, 8. Então, a primeira é verdadeira, certo? Está correto. Agora, vamos analisar a segunda. O que é que diz a segunda questão? O centro da circunferência é o ponto 1 e menos 2. Será se é 1 e menos 2? Vamos ver. Quando a gente analisa aqui, ó, quem é o centro, né? O valor de A do centro é esse daqui. E o valor de B é esse, né, do centro. Então, o menos é da fórmula, a gente não pode esquecer. Então, o centro é 1 e menos 3, certo? Porque na fórmula tem o menos, então seria y menos alguma coisa. Então, como está positivo aqui, significa que foi feito menos vezes menos, que deu mais. Então, é 1 e menos 3, e não 1 e menos 2, então é falso, certo? Então, a terceira, o ponto menos 1 e menos 1 é interior à circunferência? Então, para ser interior, né, o lado da esquerda tem que ser menor que o lado da direita. Então, a gente vai substituir, né, esse ponto, onde? Aqui, ó, na nossa equação reduzida, certo? Então, aqui a gente coloca menos 1 em x e a gente coloca menos 1 em y. E aí, a gente resolve, né? A gente encontra que 8 é menor do que 16, ou seja, o lado da minha esquerda deu menor que o lado da direita, ou seja, ele é sim interior a essa circunferência, então é verdadeiro, certo? Agora vamos analisar, né, a quarta. A quarta diz o seguinte: o ponto 4 menos 5 é exterior à circunferência? Para ser exterior, o lado da esquerda tem que ser maior que o lado da direita. Então, a gente vai substituir esses pontos lá na equação reduzida que nós encontramos, certo? Então, no lugar de x, a gente coloca 4 e no lugar de y, a gente coloca 5. Certo? Então, ó, fazendo aqui, ó, a gente descobre que 13 deu menor que 16. Né? Quando a gente faz toda essa continha aqui, certo? 13 é menor que 16, ou seja, não é, né? Ela também seria interior, certo? E não externo, então é falso. Então, a alternativa correta é a letra B, certo? Apenas 1 e 3 são verdadeiras. Agora, vamos para a terceira questão. Bom, a circunferência representada a seguir é tangente ao eixo das ordenadas na origem dos sistemas de eixos cartesianos. A equação da circunferência é. Então, ele quer saber qual é a equação geral, olhando apenas, né, aqui essa imagem, certo? O que é tangente, né? Que ele está tocando aqui, ó, os eixos das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo na vertical, o eixo em pé, o eixo de y, certo? Então, ele está tocando aqui, ó, certo? Ele está tocando em y. A nossa circunferência era tangente ao eixo das ordenadas, tangente a y. E aí, se vocês perceberem bem, ó, quem é o centro aqui da circunferência? Está em menos 2, ou seja, o raio é 2, ó, certo? Aqui eu tenho 2, assim como também aqui eu terei 2.
certo? E ainda, se o centro é o ponto, tá aqui menos 2, significa que o ponto é o quê? Menos 2 e 0. Então, menos 2 e 0, né, é o valor do centro. E o raio é 2, certo? Ó, aqui a unidade é 2, porque nós sabemos que no plano cartesiano, né, aqui a origem é 0, então, como é menos 2, então, obviamente, o raio é 2, certo? Então, como é que a gente vai encontrar a equação da circunferência? A gente substitui o centro e o raio que nós já descobrimos, só analisando, né? Só analisando a imagem. E aí a gente coloca lá na equação reduzida. E aí, por meio da equação reduzida, a gente faz o quê? A gente desenvolve os produtos notáveis e aí a gente encontra, certo? A equação da circunferência geral. Certo? Então, aqui, ó, substituindo, como eu falei, né? Menos 2 e 0, né? E 2, então vai ficar, né? A gente encontra que é x mais 2 ao quadrado, certo? Ó, quem é A? A é menos 2. Quem é B é 0. E o raio é 2. Aí a gente substitui. E aí nós encontramos que essa equação reduzida aqui, certo? Ó, x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E aí a gente vai desenvolver apenas um produto notável, né? Porque como é 0, então aqui ficou apenas y ao quadrado. E aí a gente faz x mais 2 vezes x mais 2, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí nós encontramos que é a equação geral, né, dessa circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x igual a 4, alternativa C. Agora vamos resolver nossa última questão, certo? Também uma questão bem simples. Encontre a equação reduzida de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 5 igual a 0. Então, para encontrar a equação reduzida, vocês podem tanto usar os coeficientes, né? Só que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também faz, ou por meio do completar quadrados. Aqui eu fiz por completar quadrados, certo? Ó, eu juntei x ao quadrado, né, com menos 2x, e depois juntei y ao quadrado com 4y, né? E o termo independente passa para o outro lado, certo? Bom, e aí a gente faz aqui, menos 2 dividido para 2, que é menos 1 ao quadrado é 1. Então, o terceiro termo é 1. Aí a gente faz 4 dividido para 2 é 2, 2 ao quadrado é 4. Então, o nosso terceiro termo é 4. Então, como eu adicionei 1 e 4 aqui, eu também tenho que adicionar 1 e 4 do outro lado, certo? E aí, né, voltando aqui para nosso produto notável, quando eu faço x menos 1 ao quadrado, é a mesma coisa disso daqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1, certo? Porque, na verdade, quem é esse 1 aqui? É o valor de A, né? O valor de A a gente faz como? Quando a gente divide, né, menos 2, né, por 2. Aí a gente encontra menos 1, certo? E quando a gente divide 4 dividido para 2, a gente encontra 2, que é o valor de A, certo? E aí aqui é a nossa equação reduzida, certo? E encerra aqui. E somando, né, 1 mais 4, 5, com mais 11, 16. Então, encontramos a nossa equação reduzida, certo?